Você lembra quando abrir um pote de margarina era quase como abrir um presente? Pode parecer estranho hoje, mas teve uma época em que uma simples tampa de plástico conseguia fazer algo que poucos brinquedos conseguiam: criar expectativa, gerar ansiedade e transformar um momento comum em algo especial. Você não estava abrindo só uma margarina. Você estava tentando descobrir qual herói vinha ali. E o mais curioso é que isso virou uma verdadeira febre no Brasil. Oi, eu sou o Lucivande e hoje eu quero te levar de volta para uma época em que a felicidade cabia na palma da mão. Uma época em que não existia celular, internet ou distrações digitais. E mesmo assim, a diversão era garantida. Hoje você vai relembrar, ou talvez descobrir, a história das tampas de margarina que marcaram uma geração inteira. No início dos anos 80, o Brasil vivia um momento completamente diferente. A televisão era o principal entretenimento. Os super-heróis estavam em alta e qualquer novidade rapidamente chamava a atenção. Foi nesse cenário que a Delícia Cremosa teve uma ideia simples, mas extremamente inteligente. Ela decidiu transformar um produto comum em algo desejado. E foi assim que surgiram as famosas tampas ilustradas com super-heróis. Os heróis da DC: Batman, Superman, Mulher Maravilha, Aquaman e Robin. Heróis que já faziam parte do imaginário popular. Mas tem um detalhe interessante: apesar de existirem cerca de 25 modelos diferentes, a variedade de personagens não era tão grande assim. Muitos deles se repetiam, principalmente Batman e Superman, que apareciam várias vezes com artes diferentes. E isso não era por acaso. O Batman ainda estava muito presente por causa da série clássica dos anos 60. Batman! A Mulher Maravilha vinha forte da televisão dos anos 70 e o Superman estava em alta nos cinemas, com os filmes estrelados por Christopher Ferri, ou seja, eram os heróis mais populares daquele momento. Curiosidades, mas algumas escolhas ainda chamam a atenção até hoje. Por exemplo, porque o Aquaman apareceu mais de uma vez, enquanto personagens como Flash ou Lanterna Verde ficaram de fora. São detalhes curiosos que até hoje fazem parte das conversas entre colecionadores. A febre. E foi quando essas tampinhas começaram a circular que tudo mudou. O que era só um brinde virou uma febre. Nas escolas, nas ruas, nos bairros, todo mundo estava atrás dessas tampinhas. A cena era sempre a mesma. Eu tenho essa aqui é repetida. Vamos trocar? Era troca para todo lado. Um comportamento curioso. E dentro de casa acontecia algo curioso. A lógica parecia invertida. Não era mais o pão com margarina, era a margarina que precisava acabar rápido. Tudo isso só para ter a chance de abrir outro pote e conseguir uma nova tampa. Criatividade das crianças. E como toda grande febre, a criatividade apareceu. Muitas crianças começaram a montar seus próprios álbuns, feitos à mão, com cadernos, papelão, cola. Cada coleção era única. Cada criança tinha seu próprio jeito de guardar aquilo. A virada. Mas quando parecia que isso já era o máximo, veio a virada. A Doriana entrou na disputa e entrou com força. Os heróis da Marvel. Enquanto a Delícia apostava nos heróis da DC, a Doriana trouxe os personagens da Marvel: Hulk, Capitão América, Homem de Ferro, Tocha Humana, Surfista Prateado e Namor, Falcão e até os Guardiões da Galáxia. O diferencial. A diferença era clara. A Doriana trouxe muito mais variedade de personagens e isso tornava a coleção ainda mais interessante, mas também mais desafiadora. Um detalhe importante. Só que havia um detalhe curioso. Naquela época, muitos desses heróis ainda não eram conhecidos do grande público. Quem conhecia mesmo eram os fãs dos gibis, porque na televisão, praticamente só o Hulk fazia sucesso entre os personagens da Marvel.
uma disputa sem perceber. E sem perceber, as crianças estavam vivendo uma disputa, de um lado a DC, do outro a Marvel. E no meio disso tudo, uma geração inteira tentando completar as suas coleções. Um fenômeno que atravessou fronteiras. E o mais impressionante é que essa febre não ficou só no Brasil. Ela chegou a outros países da América Latina. Existem registros de campanhas em espanhol, com embalagens diferentes. Em alguns lugares, os potes eram até retangulares. Nomes diferentes. Os heróis também apareciam com nomes adaptados. Mas com identidade local. Hoje essas tampinhas se tornaram itens de colecionador, pequenos objetos que carregavam grandes histórias, significado. Mas o valor mais importante não estava no dinheiro, estava na memória, está no sentimento, está em lembrar de uma época em que o simples bastava. E talvez o mais curioso de tudo isso é que não era só sobre colecionar tampinhas, era sobre esperar, imaginar, trocar e viver momentos simples, que hoje fazem uma falta enorme, porque naquela época a felicidade não vinha de algo caro, nem de tecnologia, ela vinha de um detalhe, de um pote, de uma surpresa. E pensa bem, quantas coisas simples como essas a gente deixou de valorizar com o tempo. E me conta aqui nos comentários, você também sente falta dessa época? Se você gosta de relembrar histórias assim, se inscreve no canal Velha Saudade, porque aqui cada detalhe do passado tem uma história. Tchau, gente, e até mais.